Deus, transforma-nos, capacita-nos, para que possamos exercer nessa terra a Tua vontade, Deus. Venha, ó Espírito Santo, venha sobre a vida do meu irmão, venha sobre a vida da minha irmã, e dai-nos a condição de compreendermos as entrelinhas das Escrituras Sagradas. Compreensão essa que só o Senhor pode nos dar. Nem a pessoa mais capacitada, mais intelectualmente capacitada nessa terra, pode entender o que está nas entrelinhas das Sagradas Escrituras, se o Senhor não revelar. Eu peço ao Senhor, eu clamo a Ti neste momento, abra-nos, ó Deus querido, a entender, que o Teu Espírito possa vaguear sobre a nossa vida neste momento. Espírito Santo, tenha livre acesso ao nosso coração. Permita o Espírito Santo, irmão, tocar o seu coração. Permita que o Espírito de Deus, ele penetre no mais íntimo da sua alma, seu espírito, para que lá ele possa fazer o que necessário é para que você compreenda o que Deus quer falar com você. Vem. A palavra do Senhor é muito clara, meu Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas reais, verdadeiras, coisas firmes, mas que tu ainda não sabes. Vem. A minha confiança está depositada toda no Senhor, meu Deus. A minha esperança está lançada diante do Senhor. Eu não existo sem a Tua presença. A Tua própria palavra nos diz isso. Sem mim nada podeis fazer. Então venha. Seja bem-vindo no nosso meio. Tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo. Venha. Senhor, abre os céus, e derrama sobre este meu irmão, derrama sobre esta minha irmã, a presença do Santo Espírito do Senhor. Venha, ó Espírito Santo, eis-me aqui. Venha, meu Pai, permita que Ele que é santo, que preencha o nosso coração, o imenso vazio do nosso coração seja preenchido com a presença do Teu Santo Espírito. Vem, ó Espírito, vem. Xalabalabassuriricantoriadalabas Radalabasúrias edicanto choricadalares Reclandoriadalabasuriricanto xérias edicadalabasiri Reclate-se de clamborxérias arabarraduricanto xericlárias. Vem. Oh, vai tomando o nosso coração, vai quebrantando o nosso coração, vai arrancando essa couraça suja, em nome de Jesus, vai expelindo aquilo que não pertence ao Senhor, aquilo que insiste em fazer morada dentro do nosso coração, mas que não provém de Ti, Senhor. Arranca desde a raiz. Arabasuriricantoriachalá. O Espírito trabalha no nosso coração. Venha, venha. Leva embora toda a timidez do nosso coração, todo o medo do nosso coração. Oh Pai, em nome de Jesus, vem. Xalalabasúrias, radalabasuricanto, reclesiri de balabasúrias. Que não seja por minha vontade, Pai, que não seja pela nossa vontade, Senhor, mas que seja pelo agir do Teu Espírito. Que a nossa mente se abra para Teus ensinamentos. É o que eu Te peço e eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Os irmãos digam que assim seja. Dê uma salva de palmas para Jesus.
Louvado seja o teu nome, Pai. Amém, queridos? Sentem-se, por favor. Eu sei que a maioria da igreja aproveitou o feriado. Alguns foram para a praia, outros foram para o sítio, outros para a fazenda. Pecado? Não é, não. Fique à vontade. Mas nunca esqueça da casa do Senhor. É aqui que Ele trabalha o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você, dividir com você esta mensagem que Deus trouxe para nós e que sirva para você entender que quando nós entendemos a nossa vida com Deus, Ele passa a agir de maneira plena, com a força total no nosso coração. E essa força está à disposição da minha vida e da tua vida, no nome de Jesus. Amém? Provérbios capítulo 10, abra aí por favor sua Bíblia. Provérbios, o capítulo de número 10. Vamos juntos para que você compreenda e possa tomar suas decisões de maneira correta a partir dessa noite de domingo, em nome de Jesus. Provérbios, capítulo de número 10. Irmãos, não deixa nada atrapalhar Deus tocar o seu coração hoje. Sai daqui preparado para receber sua bênção, né, no nome de Jesus. A vida que a gente leva nessa terra, irmãos, ela tem duas direções. A direção da bênção e a direção da maldição. A direção da vida e a direção da morte. É a gente que escolhe. Olha, pastor, mas todo mundo não vai morrer? Todo mundo vai morrer. O negócio é depois da morte. O que vem? Se nós levamos uma vida aqui nessa terra, baseada nas nossas vontades, baseado no exemplo que o mundo traz para a gente, dificilmente a gente sai da morte, irmão. Vai morrer e ficar na morte. Mas se nós levamos a nossa vida pautadas, as nossas vidas pautadas por princípios bíblicos, não é? Pela direção da palavra de Deus, você certamente morre, mas sai da morte para a vida, em nome de Jesus. E é a vida eterna que eu estou falando aqui. Mas tudo isso vai acontecer no decorrer da nossa vida. O que nós temos feito? Provérbios 10, versículo 16, fala o seguinte. Provérbios 10, versículo 16. Está lá. Isso mesmo. A obra do justo conduz à vida, e o fruto ou as produções, as obras do ímpio, ao pecado. Então, irmão, perverso, ímpio é a tradução diferente, mas é a mesma coisa que quer dizer. A obra que o justo pratica durante a sua vida, justo. Quem é justo? Aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador na minha vida. Então a obra do Calvário se manifesta na minha vida. E eu passo a ser uma pessoa justificada, um justo. E sendo justo, a minha vida é pautada na justiça do Senhor. Esta pessoa pratica obras que ao final de sua vida nessa terra, ele fecha os olhos aqui e quando abre, glória do Senhor sobre ele. Fecha os olhos aqui e já abre na glória, só aguardando o tempo da vinda de Cristo. Mas se o caminho, se as obras, se o fruto desta pessoa foram frutos de impiedade, quem é o ímpio, meu irmão? Ímpio é a pessoa que conhece, sabe que Deus existe, sabe que Ele opera milagres e maravilhas, mas que não tem compromisso nenhum. Até vem na igreja, às vezes até se emociona diante da palavra do Senhor, diante de um louvor, de uma ministração, mas é virar as costas e volta a praticar as impiedades dele. Esta pessoa não tem compromisso com a palavra.
Então, fatidicamente, as obras dessa pessoa, o que ele vai produzir, os frutos que ele vai produzir, infelizmente, vão levar ele ao pecado, irmão. E você sabe o salário do pecado, não sabe? Qual é o salário do pecado? A morte. A morte espiritual, sim. E pior, a morte física também pode ser. E se morrer na condição de pecador, irmão, eu não posso falar, porque eu estaria julgando, mas o crivo da palavra, ou seja, o peso da palavra virá sobre a vida dele. E aí só Deus vai julgá-lo no último dia, no dia da vinda de Cristo. Qual lado que a gente está, filho? Estamos fazendo com que as nossas obras nos levem à vida, ou estamos praticando obras que vão nos levar ao pecado e inevitavelmente nos levar para a morte? Cuidado, irmão. Busque exemplo bom. Você está cercado de pessoas, irmão. Em todo lugar que você vai tem milhares de pessoas. Minha esposa voltou para Maceió no sábado com as meninas. E na sexta a gente foi aqui no centro. No sábado mesmo, perdão, de manhã. Irmão, esse centro está parecendo uma segunda-feira, meu Deus do céu. Tinha mais gente no centro do que o centro. Então é muita gente que cerca a nossa vida. Alguns você conhece, outros você não conhece. Alguns você já viu, outros você nunca viu na vida. E todo dia tem gente diferente à nossa volta. Você já imaginou se uma pessoa dessa vê você como exemplo? Se uma pessoa que você não a conhece, mas ela sabe que você é servo de Deus, e pelas suas obras, ela começa a despertar para as obras do Senhor também, e quer fazer com que a vida dela seja transformada, mudada, vendo você. Poxa, que vitória vai ser para você, e que alegria que vai ser para Deus. Pode acontecer isso, pastor? Claro, claro que pode. Depende das obras que você pratica. Se você for uma pessoa justa, as tuas obras vai conduzir você para a vida. Irmão, e quem nesse mundo não quer vida? O negócio é que a nossa vida com Deus não é só vida, é uma vida bacana, é uma vida boa, bem abastada, tem abastecimento em todas as áreas. Aonde a gente precisa, Deus opera, porque a gente pratica a justiça dele. Nós fomos lavados pelo sangue do Senhor e reconhecidos como justos. Claro que as nossas obras têm que condizer com o que essa palavra está falando. Como é que é a sua maneira de se comportar? Como é que é a sua maneira de conversar? Como é que é a sua maneira de avaliar a vida de outras pessoas? Tudo isso conta como obra minha, obra sua, que se não satisfazer o coração de Deus, irmão, nós estamos no caminho errado. Aí a gente jura que é justo, mas está fazendo papel de ímpio, de perverso. Pessoa que se agrada com a impiedade, com a perversidade. Nós temos que mudar isso, filho. E não pensa a pessoa que se julga justa, que ela não falha não, viu? Falha sim, erra. Nós temos um rei na Bíblia que ele foi um rei segundo o coração de Deus. Então, teoricamente, seria um rei perfeito, sim ou não? Então, mas não foi, você sabe disso. E enquanto ele encobriu isso aí, só fez mal para ele, irmão. 32 dos Salmos, abre aí para você ver. Salmos 32, é só voltar. É o vizinho da esquerda aí, nós estamos nos Provérbios. O vizinho da esquerda é Salmos, aí você acha o número 32. Capítulo são os números maiores, versículo, os números menores. Eu quero o capítulo 32, versículo 1. Vamos começar. Olha o que o rei Davi fala aqui, filho, e que você preste atenção em nome de Jesus. Como é, veja o que eu estou falando para você.
A pessoa quando falha, comete um erro e esconde esse erro, é ela mesma que vai sofrer por causa disso. Ela vai sofrer sérias consequências se não confessar esse erro. Para quem, pastor? Primeiro para Deus. E o que Deus colocar no coração, faça. Não sai por aí confessando as suas falhas para ninguém não, filho. Fale com Deus. Se Deus colocar no seu coração para falar com o pastor, fale com o pastor. Se Deus colocar no seu coração para você ficar quietinho, Ele já te perdoa, deixe quieto. Precisa você ficar contando para um, contando para outro. Irmão, isso só pesa contra você. Se você falhou com o seu cônjuge, fala com o Senhor, irmão. Talvez não foi o adultério não, mas um pensamento veio. Fala com o Senhor, irmão. Meu Deus, minha mente está sendo bombardeada. Me ajude em nome de Jesus. Deus vai lhe ajudar. E se Deus fala, fale com a sua esposa, fale com o seu esposo, fale. Ele vai dar a direção para você. O que não pode é você ficar calado, remoendo isso dentro de você. Eu aprendi com o missionário R.R. Soares, irmão. Satanás a gente enfrenta todo dia, pisa no pescoço dele, bota ele para correr. Mas o pecado a gente foge. Não vai enfrentar o pecado que você vai cair. Eu vou ver até onde eu vou aguentar. Você vai aguentar a mão do Satanás na sua orelha, irmão. Se você vê o pecado, corta longe. Não vai para cima que você vai perder. Por mais justo que você aparenta ser. Davi tinha um coração exemplar, um coração segundo o coração de Deus, e caiu. E olha o que ele fala aqui, ó, versículo 1. Bem-aventurado, para mim diz bem-sucedido, contente, alegre, não é? Aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Olha que coisa linda, irmão. Ele está falando que a pessoa que tem esse tipo de atitude, que não anda mentindo por aí, que o espírito dele é um espírito reto, que não fica se desviando para lá e para cá, é uma pessoa que tem bem-aventuranças, ela é bem-sucedida, ela alcança a alegria de maneira plena, real e verdadeira. A pessoa que tem esse comportamento, o comportamento de andar com seriedade, e se falhar, fala com Deus. Deus perdoa, irmão. Quando Deus perdoa, parece que sai uma tonelada das nossas costas. Tira, sabe, aquele peso, aquele ranço que fica dentro do coração. Meu irmão, a gente fica no estado de leveza. Por que o senhor está falando isso aí, pastor? Porque eu já senti isso, irmão. Um dia eu falei, conversando com um pastor, eu falei umas palavras para ele que depois eu pensei, eu não deveria ter falado. Isso ficou martelando o meu coração, machucou o meu coração. Eu falei, caramba, eu não deveria ter falado isso. Isso ficou muito tempo martelando o meu coração. Eu queria falar com a liderança da igreja, meu líder, e eu não conseguia. Algo me impedia de chegar até ele e falar, pastor, eu falei assim para o pastor tal. E isso está pesando na minha vida. Mas eu não conseguia fazer isso. Aí eu cheguei diante de Deus, orei, e Deus colocou no meu coração, faça um jejum. A carne está predominando sobre o espírito. E eu fiz o jejum baseado no jejum de Daniel. Fiquei 21 dias em jejum e orando esses 21 dias. Ao término desses 21 dias, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no escritório do meu líder e falar, pastor, preciso falar com o senhor. Fale, olha, aconteceu isso está pesando no meu coração. Pastor, tem hora que eu fico até inibido no altar. Meu pastor falou, rapaz, você está parecendo menino, isso não tem peso nenhum. Não foi nada sério o que aconteceu. Vamos aqui fazer uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus, está aqui o teu servo, com a mente perturbada por causa de uma atitude que ele julga pesada, difícil, não deveria ter acontecido, mas eu, como seu líder, falo que não foi assim, Senhor, e coloco a vida dele diante do Senhor. Está perdoado em nome de Jesus. Meu irmão, parece, sabe aquela
aquelas máquinas escavadeiras, que veio por trás assim, ó, pegou com aquela mão que escava e arrancou o peso e jogou fora. Meu irmão, parecia que eu ia sair voando daquele escritório. Olha que coisa linda. Aí eu subia no altar, não tinha nada que me segurava, não devia nada para ninguém, ainda que tivesse só na minha cabeça. Mas estou falando para você do sentimento do alívio que dá quando algo que está te perturbando é arrancado da sua mente, do seu coração, da sua vida. É uma coisa linda, maravilhosa, que nos enche de vontade de forçar mesmo o inimigo a sair da nossa vida. E é assim que funcionam as coisas. O rei Davi está falando: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado não é encoberto, não é escondido, é coberto. Põe uma pedra e nunca mais se fala nisso. Pega tudo e joga na onde? No mar do esquecimento. Isso limpa a sua alma, irmão. Limpa a sua vida. Não se deixe enganar pelo inimigo. Ele quer que você fique quieto, que você fique remoendo isso dentro de você. Enquanto Davi ficou dessa maneira, ele sofreu. Olha o versículo próximo, que é o 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido todo dia. Enquanto ele escondeu isso dentro dele, irmão, isso remoía, de tal forma, envelheceram os meus ossos. O que é envelhecer os ossos? Preste atenção, a estrutura óssea é que dá sustentação para o nosso corpo. Se tirar os ossos do nosso corpo, fica um monte de carne. Então os ossos são o que sustenta o nosso corpo. O rei Davi falou que os ossos dele estavam envelhecendo. É como que eu vou comparar com você aqui. Não sei se você já passou ou conhece alguém que passou por uma enfermidade chamada osteoporose. O osso, ele é maciço, é uma matéria maciça. Mas quando essa enfermidade ela penetra no osso, o osso vai ficando tipo queijo suíço. Já viu queijo suíço? Tudo furadinho assim? Assim que fica o osso. Qualquer batidinha que der, que é fora a dor que causa, por causa, né, das terminações nervosas. Então, é como se fosse assim. O Davi está falando: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, enfraqueceram. Eu não tinha mais ânimo, eu não tinha mais postura, eu não conseguia mais ficar em pé. Tamanho era o sofrimento, o meu bramido, o meu choro, dia em dia, dia após dia. Mas eu não conseguia falar. Olha que coisa, irmão. Enquanto eu me calei, versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. O que é sequidão de estio, irmão? Lembra quando está chovendo? Quando vai passando a chuva, a gente fala: está estiando, está estiando, está ficando claro, está clareando, está acabando a chuva. Então, só que aqui não é de chuva, é de humor. Vamos trocar isso aqui por uma palavra que você vai entender melhor. A minha alegria desapareceu. Eu vivi em trevas. Enquanto eu me calei, eu senti um peso sobre a minha vida. Ele até coloca como a mão do Senhor sobre ele. Na verdade não era a mão do Senhor, é a mão do inimigo, pesando sobre ele. Deus não pesa a mão na vida de ninguém. Deus tira a mão da vida da pessoa. Aí acabou. Aí o inimigo faz o que ele quer. Ele protege. Mas é você que nós estamos no Antigo Testamento. Pois muito bem, o Davi falou: porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou uma sequidão de estio. Eu não tinha mais alegria. Aí vem o versículo 5, confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, ponto e vírgula, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessa, filho. Ele é fiel e justo para arrancar toda a injustiça cometida contra nós ou por nós, e para perdoar os nossos pecados. Confessa. O pecado vai te levar para a morte.
Tem muita gente indo assim, mas caminhando às cegas para a morte por causa do pecado. Abre o seu coração. Fala: Senhor, eu falhei mesmo. Ele falou assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri, não esconda nada de Deus, irmão. Como se pudesse alguém esconder alguma coisa do Senhor? Ninguém consegue, servo. Nem você que está em casa, nem nós que estamos aqui nessa igreja. Nós não conseguimos enganar a Deus, não conseguimos esconder nada dele. E talvez falta só falar, só abrir a boca para a mudança operar na sua vida. É só o que falta. A mudança não tem que vir de Deus às vezes, a mudança tem que partir de nós. Muitas vezes. Versículo número 6: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Irmão, é a proteção que nós precisamos, é o agir de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração, falamos com Ele, permitimos que Ele haja na nossa vida, como? Falando. Por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Não deixe de fazer a sua oração, filho. Ore. É necessário você falar com Deus. Porque aquele que é santo, quem é santo, irmão? Santo significa separado. De quem? Do mundo. Santo significa que o comportamento secular, mundano, já não aceita mais dentro de nós, já não é aceito mais por mim ou por você. Então Deus nos separa. Se você está aqui, certamente você foi separado por Deus. Você foi separado por Deus. Você não estava em casa e falou: hoje eu vou à igreja que eu estou afim. Não, você estava em casa e Deus tocou o seu coração e essa vontade veio. Não foi você que escolheu Deus, Deus que escolheu você. Você é um santo do Senhor. Então nossa obrigação é orar, é falar com Deus. Porque se assim for, pode vir o que for, não vai atingir você. Até o transbordar de muitas águas, estas não lhe atingirão. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu ou vós não sereis atingidos. É assim que diz a palavra, e é isso que está falando aqui. Que quando nós temos uma comunhão com Deus real e verdadeira, meu irmão, nada consegue atingir você. Você não se deixa ser atingido, irmão. Vão se levantar, vão querer humilhar, vão querer fazer fofoca, mas isso não acerta o seu coração, porque o seu coração está blindado pela presença do Senhor. Você não tem nada que possa ser acusado. O que te acusava, você abriu, você confessou. Então o inimigo não tem nada contra você, nada. E nem é para ter mesmo, porque já caiu há mais de 2000 anos atrás a sua dívida. Mais de 2000 anos. É que a gente se deixa enganar, a gente se deixa levar pela situação e vai deixando, se torna uma situação confortável, porque ninguém sabe, e as coisas vão dando certo, e parece que Deus já me perdoou. Não entra nessa não. Só tem um jeito de Deus nos perdoar. Primeiro é você reconhecer que errou, e depois se arrepender do erro. Reconheço que eu errei, peço perdão. Na mesma hora, esse sentimento que eu falei para você tira o peso e você fica livre, leve e solto das mãos do inimigo. Agora só nas mãos do Senhor você vai conduzir a sua vida. Assim que tem que ser comigo e contigo. Irmão, quando você anda de maneira correta, você reverte qualquer situação errada na sua vida, ou na vida da sua família. Você consegue, é só você tomar a decisão correta. Teve um rei na época dos reis, que ele assumiu um reinado quebrado. O pai dele passou para ele um reinado completamente destruído, um reino completamente destruído. O nome do pai dele era Acais.
O filho era o Ezequias. Quando o Ezequias assumiu o reino, ele estava destruído, o povo idólatra. Mas veja que decisão que tomou o rei Ezequias. É 29 das crônicas, segundo o livro das crônicas, capítulo 29, preste atenção. Segundo livro das crônicas, capítulo 29. Medite comigo, por favor. O Acais, irmão, foi tão idólatra que ele importou Deus de Damasco para Jerusalém. Olha para isso. O rei Acais, irmão, fez tantas... Ele fechou o templo do Senhor. Olha para isso. A idolatria estava espalhada por Jerusalém. Mas o Acais morreu. Estava uma miséria Jerusalém, à mercê dos seus inimigos. Quando ele faleceu, o seu primeiro sucessor é Ezequias, seu filho. Versículo 1, veja. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Olha, mas o pai dele não era Acais? Era. Veja, é tudo uma questão de decisão, irmão. O pai de Ezequias era Acais. Só que Acais fez tudo errado. O que Ezequias fez? Pegou um exemplo que deu certo para seguir. Se nós meditássemos constantemente na palavra de Deus, nós iríamos entender que aqui está cercado de histórias que deram certo, que deram errado, de batalhas de guerra que deram vitórias, outro que deram derrotas. Para quê? Para que a gente se inspirasse no que deu certo e afastasse-se do que deu errado. Está tudo aqui, irmão. O Ezequias olhou para o pai dele e falou: não, eu não vou seguir meu pai. Meu pai só fez coisa errada, só deu cabeçada. Eu vou olhar para quem deu certo. Olhou para Davi, filho. E aí andou num caminho reto. E fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas Davi não errou? Errou. Mas até no erro dele, ele está nos ensinando. Enquanto eu não falei, enquanto eu fiquei quieto, o meu erro pesou sobre mim. Mas quando eu falei, oh, como é bom aquele que tem os seus pecados cobertos pelo Senhor. Como é bem-aventurado aquele que Deus não imputa nenhum pecado, nenhuma iniquidade. Como é bom viver em paz, longe do pecado. Até no erro de Davi, ele nos ensina. Então Ezequias pegou, olhou para ele e passou a empregar no reino dele o que ele fez, o que o rei Davi fez. Olha o versículo 3, ó. E no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Irmãos, isso aqui é um negócio, a gente fica protelando, né? Tem uma palavra mais difícil, fica procrastinando, colocando para amanhã, de manhã a gente faz, amanhã depois eu faço. Meu irmão, quem está precisando de mudança é você, sou eu. Então somos nós que temos que tomar a decisão já. Quando ele assumiu, ele não ficou deixando para depois. Ele falou: não, a primeira coisa que eu vou fazer é reparar a casa do Senhor. É ir para dentro da casa de Deus e restaurar ela. Por quê? Porque o bicho está pegando para o nosso lado. Porque os nossos pais falharam. Aí o que ele fez? Reuniu todo o Jerusalém, todo o Judá. Pula um pouquinho, versículo 8, olha só, ó. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio. Assobio quer dizer piada, né? Faziam piada com Jerusalém e com Judá. Como vós estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por a causa desse pecado, em cativeiro, preso. Nós passamos por um momento de prisão muito grande.
Mas agora está na hora de se libertar. Irmão, ele reuniu o povo e estava falando isso para o povo: olha, tem grande ira do Senhor sobre nós por causa dos nossos pais. Por causa disso, nossos filhos, nossas filhas, nossas esposas, todas pagaram, foram presos. Está na hora da gente mudar a nossa vida, filho. Tem muita gente preso demais. Tem muita gente com a vida enlaçada, mas é só por falta de tomar a decisão certa. Versículo 10, olha o que ele fala, ó. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, relaxados, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incensos. Glória a Deus. Nós estamos reunidos aqui. Por quê? Porque passamos por grande sofrimento, por grande dificuldade, por uma miséria muito grande em Judá e Jerusalém. Nós somos motivos de piadinha aí fora. As pessoas passam e falam: olha lá, ó, quem serve a Deus, olha lá como é que está a Jerusalém, a Terra Santa. Estão fazendo da nossa vida um opróbrio, uma vergonha para Deus. Mas na minha oração, Deus colocou no meu coração em fazer um concerto com Ele, em nos colocarmos diante dEle com o coração aberto e seguir a direção que Ele vai nos dar. Agora tem que ser uma coisa séria, tem que ser uma coisa que vai valer a pena, de maneira que você vai olhar para hoje, amanhã, e vai falar: como valeu a pena fazer aquele esforço. Que esforço hoje para nós esse? Por exemplo, você está aqui hoje é um esforço. Você orar é outro esforço. O Senhor te convocou para isso, filho. Ele fala no versículo 11: agora, filhos, agora, filhos, não sejais negligentes. Por quê? Pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes, e para serdes ministros, e para queimardes incensos. O que é queimar incenso? Antigamente era incenso mesmo. Queimavam incenso no momento de oração. Hoje não precisa mais do incenso. O incenso que a gente queima hoje são as próprias orações nossas. Se o que Deus ouve da nossa boca, Ele gosta, é como o cheiro suave e gostoso dos incensos dos nossos antepassados que ele sentia. Então Deus nos convoca para isso, irmão, para a gente falar com Ele, para a gente estar diante dEle, servir a Ele e olha, até ministrar a palavra dEle. Nós temos esse chamado, todos nós. Ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora entenda, o meu entendimento é o seguinte: para eu pregar a palavra do Senhor, eu não preciso estar com a Bíblia debaixo do braço, meu irmão. Para eu ser um ministro do Senhor, basta que a minha vida seja pautada na Escritura Bíblica, porque aí eu vou fazer tudo segundo o que está aqui. E a minha vida, o exemplo que vai servir para outros, é que vai abrir o coração de muitos, quebrar essa couraça envolta no coração de muitos, irmão. Quando nós nos dedicamos a servir a Deus através do entendimento da palavra dele, a nossa vida se torna a própria ministração da palavra. Meu irmão, as escrituras têm que ser pregadas. Você está participando de uma pregação agora, mas não só assim. Não adianta eu pregar aqui e você não viver lá fora. É a mesma coisa que nada. Mas quando nós passamos a ouvir, a obedecer e a praticar aquilo que Deus faz conosco, bom, quem está aqui desde o começo do dia que eu cheguei, desde o dia que eu cheguei aqui, está vendo mudança na vida, está ou não está? Tem alguém que está aqui comigo desde o começo? Cadê?
Está ficando melhor ou não está? E olha que tem um ano, hein? 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses agora. Dia 17 fizeram 1 ano e 3 meses. Nossa, pastor, tudo isso? Uai. Mas se for nessa escalada, daqui mais 1 ano e 3 meses vai estar melhor. O outro ano e 3 meses melhor ainda. E assim vai indo até Deus chegar. Até você chegar onde Deus quer que você chegue. Uai, mas antes do senhor ninguém fazer isso. Não estou falando isso não. Cada pastor tem o seu jeito de trabalhar. Pastor Cleiton foi uma bênção para essa igreja, irmão. Tem alguém aqui do tempo do pastor Cleiton? Aí, a maior parte da igreja. Uma bênção o trabalho do pastor Cleiton. Maravilhosa. E o pastor Carlos? Quem conhece o pastor Carlos? Olha lá. Pastor Wellington. Foi antes. Rapaz, vocês são de fé, hein? Louvado seja Deus por isso. Agora eu vou pegar vocês. Pastor Vieira, tem alguém aqui? Vixe! Aí, tá vendo? Trabalho bem feito. O pastor Vieira foi o primeiro pastor aqui, lá na 15. Tem mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu não sei a data certa. Parece que é 2006, me parece que é junho de 2006 que foi inaugurado aqui a igreja. Então, desde o pastor Vieira tem gente aqui. Louvado seja Deus pela vida desses homens. Mas cada um tem a sua maneira de trabalhar. E você pode ter certeza, você vem sendo aperfeiçoado desde aquele dia. Então está na hora de você começar a colher seus frutos. Mas se está andando numa vida de impiedade, você está se enganando. 15 anos se enganando. Está na hora de mudar. Aí eu venho chacoalhar você. Aí o pastor Renato vem, tem essa inspiração de fazer essa campanha de mudança e nós vamos atrás dele. Por quê? Porque o nosso líder, eu sei que ele é guiado pelas mãos do Senhor. E quem vir conosco vai passar por mudança. Vamos ou não vamos? Em nome de Jesus. E ele fez, pastor? Fez aqui, ó. Volta, versículo 4 agora. Isso, 29:4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus, do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? A imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Misericórdia. Então, se os seus pais não serviam a Deus, está na hora de você mudar isso. Não, meu pai sempre serviu a Deus, então dê continuidade. Mas tem algo que precisa ser restaurado aí. Precisa ser separado, precisa ser santificado. Então o que eu faço, pastor? Santifique-se. Busque Deus. Separe os seus prazeres dos prazeres do mundo. Separe os seus objetivos dos objetivos do mundo. Santifique-se, servo do Senhor. Sempre depois de uma santificação vem um agir muito grande de Deus, e Ele vai, em nome de Jesus, mudar a nossa vida. Mas precisa da gente, do nosso agir, do nosso ímpeto. Eu quero fazer acontecer, e vai acontecer para a glória de Deus. Quando você consegue atingir esse patamar de busca a Deus, de entregar-se a Deus, Deus passa a agir na nossa vida. Segundo Crônicas, vamos lá, capítulo 7, para a gente entrar na reta final. Conhecidíssimo texto, mas tem que ter contexto. Achou? É só voltar algumas folhas para trás, você vai encontrar segundo Crônicas capítulo 7. Eu vou ler do versículo 13 em diante. Achou? O Senhor falando com Salomão, né? Naquela época, mas hoje está falando com a gente. Está escrito assim, ó, segundo Crônicas 7:13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva,
ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Deus está falando com Salomão. Ele está falando assim: ô Salomão, se o bicho pegar aí, eu tenho uma saída. Preste atenção. Se fecharem-se os céus, se eu permitir que o céu se feche e não venha mais chuva, se eu permitir que venham os gafanhotos para destruir todo o trabalho que vocês têm, que vocês tiveram, se eu permitir que venha peste sobre vocês, estamos enfrentando uma ou não? Peste chamada coronavírus. É vontade de Deus? Não, não é vontade de Deus, mas permissão, com toda certeza. Nada acontece aqui sem a permissão dele. Nada acontece nessa terra sem a permissão de Deus. Lembra de sexta? Quem é dono de tudo aqui? O Senhor Deus. Então, se isso acontecer, eu tenho uma saída, ô Salomão, ô servo de Deus. Qual que é, pastor? 14. Olha lá. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Se o bicho pegar para o teu lado, aí ele fala: está pegando? É povo meu? É. O que eu tenho que fazer? Se humilha, filho. Mas pastor, eu estou sendo tão humilhado já. Eu estou passando por tanta humilhação. Então, se continuar assim, você vai continuar sendo humilhado. Você não está aqui para ser humilhado por ninguém. Você está aqui para se humilhar. Não para o homem, para Deus. Se você se humilhar para Deus, nenhum homem te humilha. O que é me humilhar para Deus? Tá bom. Digamos que alguém está te humilhando. Vamos colocar o patrão, né? Que geralmente sobe para o patrão. Digamos que o patrão está te humilhando. Ao invés de você querer arrancar o pescoço dele na faca, no tapa, ao invés de você querer bater nele, ou arrumar alguém para dar um susto nele, que geralmente o coração mau tem esse pensamento, ao invés de ter esse pensamento, por que você não dobra o seu joelho e intercede por ele? Por que você não fala assim: Senhor, meu patrão, poxa, eu tenho me esforçado tanto naquela empresa, e ele me humilha, e ele xinga, briga. Meu Deus, misericórdia. Toca o coração desse homem, Pai. Abençoa esse homem. Está doido, pastor? Pensou um capeta daquele? É aquele capeta que paga o seu salário, filho. Ele tem que sofrer, pastor. Se o seu patrão sofrer, adivinha quem vai sofrer também? Tu. Vai que ele sofre tanto que fecha a empresa. E aí? Você não vê que está errado o pensamento? Tem que mudar. Jesus crucificado, ele falou: Senhor, desce fogo aqui e acaba com todo mundo. Foi isso? Não, ele falou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Meu Deus, esse homem tem tanto dinheiro, Pai, tantos empregados, e me escolheu, meu Pai amado, para humilhar. Em nome de Jesus, Pai, toca o coração dele. Eu já liberei perdão para ele. Abre os olhos desse homem ou dessa mulher, não sei. Mas que ela entenda que o Senhor é Deus, no céu e na terra. Meu Deus, essa mulher pode ajudar muito a tua obra. Esse homem pode ajudar muito a tua obra. Se ele confessar o teu nome, misericórdia, Deus. A sua igreja vai crescer nessa cidade. Mas cadê uma conversa dessa com o Senhor? Você sendo humilhado e se humilhando diante de Deus, por causa de quem está te humilhando, isso vai encher o coração de Deus de alegria, irmão. Porque o que Deus está acostumado a ver é gente pedindo para quebrar a empresa, para o homem se dar mal, para o homem pagar. Pesa a mão, Senhor. Que isso, meu irmão? Você não tem um Deus que é desse jeito não, filho. A vingança que Deus tem ao nosso respeito é completamente diferente da nossa vingança. A nossa vingança, a gente quer o mal dos outros. A vingança de Deus, Ele quer a recuperação da pessoa. Busca por isso, olha lá, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. O que é buscar a minha face? É chamar a atenção de Deus para a sua oração.
Uma multidão cercando Jesus e só Jairo consegue parar ele. Por que será? Que é um príncipe da sinagoga, é uma pessoa que confessa uma fé diferente da dele. Por que Jairo fez com que Jesus parasse, sendo que tem uma multidão em volta dele? Porque Jairo se lançou nos pés dele. Jairo chegou e se prostrou aos pés do Senhor e o chamou de Senhor. Talvez o príncipe da sinagoga estava mais convertido que muitos daqui, até alguns apóstolos talvez. Olha que coisa linda. A oração que chama a atenção de Deus, que faz ele parar e olhar, é aquela oração que verdadeiramente ele vê um servo ali, se prostrando, se humilhando, buscando por ele. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Isso é importante. Não é bater no peito e falar que eu estou com a razão, é bater no peito e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Falho, fraco, pecador, falho com o Senhor toda hora, mas não quero mais viver assim. Eu quero ter uma vida diferente de hoje por diante. Tire esse sentimento do meu coração, porque eu não sou qualquer um, eu sou filho do Senhor. E se eu estou fazendo alguma coisa errada, me perdoe. Olha lá. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Meu irmão, você com a sua terra sarada, ninguém vai segurar a quantidade de frutos que você vai dar. Tem mais, versículo 15, olha aí, ó. Se nós conseguirmos fazer isso, ó, agora, Deus falando, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste. É só orar que Deus vai ouvir. Diferente do ímpio. Diferente do perverso. Que o fruto do perverso é o pecado, que leva à morte. Mas o justo, quando ora, Deus ouve. O ouvir de Deus é operar, filho, não é só ouvir. Ouvir, Ele ouve todos, mas operar é na vida do justo, naquele que tem justiça na vida dele, que eu falei na última sexta-feira, que pratica a justiça de Deus na vida dele. Aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo, foi justificado. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todo dia Deus vai estar do seu lado, se você entender o que Ele está dizendo para você, se você passar a praticar aquilo que Ele está falando para você praticar. O meu coração estão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Meu irmão, se você falar que está sozinho a partir de hoje, eu vou lhe dar um cascuda. Você nunca esteve, não está, nem nunca estará sozinho. Principalmente se passar a obedecer o que Deus fala no seu coração. Todos os dias. 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como mandou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono, confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto, a aliança que fiz com teu pai Davi, dizendo: não faltará varão que domine em Israel. Linhagem de Davi, irmão. A linhagem de Davi veio sendo contada até culminar na linhagem de Cristo. Tem alguém que é da linhagem de Cristo aqui? Se você é da linhagem de Cristo, você também é da linhagem de Davi. E essa promessa está sobre você. Não faltará ninguém que domine sobre a sua vida, ó Israel. Você sempre vai dominar a sua vida, se você estiver com Deus no seu coração, filho. Você não vai ser dominado por ninguém. Deus sempre vai te dar força, sempre vai te dar direção,
vão apertar as coisas, você pode ter certeza, às vezes até por permissão dele, mas ele sempre vai estar com você. Em cada momento da sua vida, Deus sempre vai estar com você. Você já passou por situações difíceis na vida? Deixa eu ver. Já passou por situações difíceis? Você não está aqui? Sucumbiu? Caiu? Desistiu? Não. Não. E nem vai desistir. Por quê? Porque Deus tem grandes sonhos para você. Por que não aconteceu até hoje, pastor? Talvez quem precisa mudar não é Deus, mas somos nós. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, nossa maneira de se comportar, nossa maneira de decidir as coisas. É isso que está sendo colocado em jogo aqui, filho. Nunca é você por ser você, é você por ser servo de Deus. Se você se propor a obedecer o que Ele fala, será povo dele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem servo de Deus aqui hoje? Você vai sair daqui sarado hoje. Deus vai sarar o seu coração hoje aqui. Se é que você tem fé para tomar posse dessa palavra. Tem? Fecha a tua Bíblia e vamos orar então. Bora praticar o que Deus falou com a gente. Deus tem muitos sonhos para realizar na sua vida, filho. Fecha os teus olhos. Fique de pé. Eu peço que você curva a sua cabeça em respeito a Deus. Você em casa, se puder fazer essa oração com a gente, vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, é que eu coloco neste momento a vida de cada pessoa que está aqui comigo nesta igreja e também acompanhando conosco pela rede social, diante do Senhor. Nós estamos aqui para confessar as nossas falhas e erros e até pecados cometidos, meu Pai amado, por falta de entender a Tua palavra, ou porque a gente não conseguiu segurar os nossos ímpetos, e aí falhamos mesmo. Mas nós estamos aqui para pedir perdão ao Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. É verdade isso que o pastor falou. De vez em quando dá vontade mesmo de retribuir as maldades que fazem com a gente, Senhor. Talvez não foi o patrão, mas foi um amigo, o pai, a mãe, o primo, a prima, o tio, ou tia, um parente de perto ou distante, talvez com situação melhor do que a sua pessoa, e acabou por humilhar você, talvez um cargo maior, mais alto do que o seu, e acha que porque está num cargo maior, pode fazer o que quiser com quem está abaixo. Vamos mudar essa história hoje, servos. Não é tirar o cargo dele não é isso. Eu quero que lá no cargo dele mesmo, ele consiga entender quem é Deus na sua vida e na vida dele. Peça para o Senhor. Talvez ele tenha feito força para te humilhar, mas não tome o caminho do ímpio, porque o caminho do ímpio gera fruto que vai te levar para a morte, pecado. Tome o caminho do justo, filho. O caminho do justo vai te levar para a vida, e vida em abundância que Jesus conquistou para nós. É hora de você tirar essa couraça de maldade, porque a maldade não cabe em você, filho. Não dá certo. Você não nasceu para ser o mal. Você nasceu para pagar o mal com o bem. Pratique o bem agora, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu não sou santo. Se não era, passe a ser agora, em nome de Jesus Cristo. Santo é separado de Deus, filho. Separado por Deus. Você é santo, sim. Os santos do Senhor agora clamam por Ele, oram, buscam a sua face neste momento, com um pedido de perdão, uma conversão real e verdadeira, firme, uma aliança, como o rei fez Ezequias.
Eu faço um concerto com o Senhor. A partir de hoje a minha boca não fala mais palavrão. Eu faço um concerto com o Senhor. A partir de hoje na minha boca não vem mais o cigarro, não vem mais a bebida. A partir de hoje a minha boca não fala mais mentira, Senhor. Eu faço um concerto contigo. Que a mudança seja em mim de dentro para fora, de uma maneira, meu Pai amado, que ninguém possa barrar a partir desse momento. Haja, Senhor, em nome de Jesus, haja na minha vida, para a glória do teu santo nome. Ó Espírito Santo, convença-os. Eu não tenho poder para isso. Se eu for convencê-los de alguma coisa, eu os ofenderei. Mas o Senhor sabe falar, o Senhor sabe aonde tocar, o Senhor sabe da maneira que tem que fazer. Então Espírito Santo, tenha livre arbítrio, livre acesso ao nosso coração neste momento. Ó Santo Espírito, transforma-nos do interior para o exterior, de dentro para fora. Que haja mudança, que haja transformação. Talvez alguém quer realizar os seus sonhos e para isso faz o que for necessário. Eu faço de tudo para alcançar os meus sonhos. Misericórdia. Não são os teus sonhos que estão em jogo aqui, mas sim os sonhos que Deus tem para você. Se você conseguir fazer com que Deus realize os sonhos dele para você, os teus sonhos estarão embutidos no meio e também serão realizados. Se é que os teus sonhos estão de acordo com a vontade do Senhor. Se não tiver, Ele te mostra. E você vai ver o caminho errado que você estava indo, e você se converte dos seus maus caminhos. Aí Ele ouve a tua oração. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias, por todos os dias da sua vida. Receba o agir de Deus, direto do coração do Senhor. Os olhos dele agora estão fixos em ti. E em nome de Jesus Cristo, aceite, para a glória de Deus, que os sonhos dele são muito mais altos do que os seus. E são estes sonhos que agora nós louvaremos de uma maneira clara, real e verdadeira. E certamente Deus vai receber o nosso louvor, a nossa oração, o nosso clamor, como a fumaça dos incensos dos nossos antepassados, se assim for feito em espírito e em verdade, para a glória do nome do nosso Deus. Você é capaz de louvar a Ele de todo o seu coração? Então louve. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor? Se você crê nisso, dê um amém bem forte. receba o agir de Deus. Os planos dele se cumprindo na sua vida.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredite. Você consegue levantar suas mãos e dizer a Ele que você acredita? Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Cante com confiança. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Ele não conhece os impossíveis. E pela sua vida, pela sua fé, Ele opera um milagre na sua vida, sua casa e na sua família. Quem crê, dê uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, queridos? Sente-se, por favor. Creia, meu irmão, creia. Creia e verás a glória do Senhor vosso Deus em ação na sua vida, através da sua fé. Deus mudando a sua vida, mudando a sua casa, mudando a sua família para melhor. Em nome de Jesus. Amém? Quero me despedir dos meus irmãos que estão comigo aqui na rede social. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até a próxima quarta-feira, às 9 da manhã e depois às 19 horas, com mais palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe até lá em nome de Jesus.